Passado isso, gostaria de passar a palavra para o professor Rafael Chay para poder apresentar aos senhores a palestra do tema crimes eletrônicos para atual dos crimes cometidos pela internet. Lembrando que ao final será aberto para perguntas. Contudo, se no decorrer da palestra alguém queira fazer alguma indagação, pode procurar qualquer pessoa na comissão e passar a pergunta e o nome, que depois nós faremos as perguntas. Obrigada. Boa noite a todos. Bem, o tema escolhido, na verdade, não é só uma análise dos crimes eletrônicos, mas a gente quer fazer uma análise mais detalhada do panorama atual desses crimes eletrônicos no Brasil. Porque crime eletrônico já é uma realidade com a qual a gente convive há uns bons anos. A gente já tem visto vários casos de crimes eletrônicos sendo registrados no Brasil, alguns inicialmente com medidas tímidas por parte do poder público, mas outros que foram despertando debates, foram trazendo aí novas situações, foram trazendo novos paradigmas, e são esses novos paradigmas o foco do nosso debate hoje à noite. Quando a gente fala de crimes eletrônicos, é preciso a gente entender o que são essas condutas. Não são somente condutas praticadas pela internet, mas condutas praticadas por qualquer meio de comunicação. Pode ser por um telefone, pode ser pela internet, pode ser por um fax. O conceito mesmo de crime eletrônico data da década de 60. Então não é um conceito novo, ele ganhou força, ele ganhou corpo nos últimos anos, principalmente com a popularização da internet comercial ali a partir de meados da década de 90, 1994, 95, quando a gente tinha aquela internet de escada, fazer aquele barulho irritante que a gente esperava para entrar depois da meia-noite, para poder navegar com pulso único. Quem é mais antigo lembra disso. Vocês nasceram em berço de ouro com internet via cabo, vocês não vão lembrar dessa época. Mas quando a gente fala de crimes de internet, nós temos duas classificações básicas: crimes próprios e crimes impróprios. Crimes próprios são aqueles que precisam necessariamente do meio eletrônico para sua prática, e os crimes impróprios são aqueles que podem ser cometidos pela internet, mas não dependem necessariamente desse meio eletrônico. Nós convivemos muitos anos com esses crimes impróprios: injúria, calúnia, difamação, ameaça, racismo, condutas que eram facilmente praticadas por redes sociais, por páginas pessoais, por blogs, porque as pessoas simplesmente acreditavam que estavam ali protegidas no manto do anonimato. O anonimato garantiria a essas pessoas uma total e completa impunidade. E o Brasil também demorou bastante a começar a pensar em uma regulamentação de crimes eletrônicos. A gente precisa ser bem sincero aqui com relação a isso. Os primeiros projetos de lei que tratavam de crimes eletrônicos datam de 1999, o PL 84/99, conhecido como Lei Azeredo, vocês já devem ter ouvido falar dele, que mais tarde deu lugar a um projeto de lei, o 076/2000, que visava não só regular crimes e condutas praticadas pela internet, mas também criar ali um esqueleto inicial do que seria uma regulamentação para os meios online. Só que esse projeto de lei ele era tão datado, ele era tão desatualizado em alguns pontos que ele debatia, que só para vocês terem noção, em 2002, 2004, 2005, quando começaram as primeiras consultas públicas a esse projeto, o projeto falava de disco magnético de 3,5 polegadas, ele falava de disquete, quando a gente já estava na época da mídia ótica. Quando fosse aprovar essa lei, então, a gente já estava na nuvem. O projeto era extremamente desatualizado, era extremamente mal escrito e previa algumas situações bem inexequíveis, inclusive. Ele trazia, por exemplo, a previsão de proibição de conexões peer-to-peer. Ele queria criminalizar o torrent, para vocês terem noção. E ele queria exigir que cada cidadão registrasse o seu CPF antes de conectar à internet, como uma condicionante de acesso. Não ia para frente nunca, pessoal. Isso aí não ia dar certo nunca.
O que o pessoal decidiu fazer? Engavetaram esse projeto de lei, mas ele não foi esquecido. Vocês vão ver que rolou aí uma volta dos mortos-vivos, ele volta. Mas engavetaram esse projeto e aí começaram a discussão do Marco Civil da Internet. E começaram a discussão de forma certa. Começaram a discussão com uma consulta pública num site aberto para qualquer um, que durou 3 anos. Essa consulta pública durou 3 anos. Qualquer um podia entrar e colaborar, dar suas opiniões, dar os seus pitacos. E isso movimentou muita gente da área do direito eletrônico, muita gente da área de tecnologia, até que se consolidasse um texto que fosse votado e culminasse com a Lei 12.965 de 2014, que vocês conhecem hoje, o Marco Civil da Internet. Ele resolveu a nossa situação com relação aos crimes eletrônicos? Não. O Marco Civil, inclusive, é bom a gente destacar que ele fala muito pouco com relação a crimes eletrônicos, quase nada. O que ele faz é preparar o terreno para uma legislação específica que venha tratar desse assunto. Quem foi falar de crime eletrônico pela primeira vez no Brasil, de forma mais específica, de forma realmente voltada para a prática de condutas exclusivas da internet, foi a Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737. E vocês lembram quando eu falei que o pessoal engavetou a Lei Azeredo, aquele PL 76/2000? Quando começaram essas discussões acerca da pornografia de vingança, da invasão de dispositivo informático, coisa que vitimava várias pessoas todos os dias no Brasil, mas aí precisou pegar uma celebridade para alguém querer fazer alguma coisa, né? Quando surgiu essa discussão, o pessoal lembrou que tinha esse projeto de lei parado, desengavetou, pegou a parte dispositiva. Se vocês forem pegar a movimentação do PL 076/2000, vocês vão ver que ele foi levado para votação e ele culminou com a Lei 12.737, que é aquela lei que criou o artigo 154A e 154B do Código Penal, definiu a figura da clonagem de cartão de crédito, definiu a clonagem de cartão como falsificação de documento particular e definiu ali algumas mudanças com relação ao crime de atentado à comunicação telegráfica, fazendo constar no mesmo tipo penal a figura do atentado à comunicação eletrônica, no caso telemática, que é a expressão que se usa no Código Penal. Mas por que tanta importância de se proteger a internet? Porque aquele mesmo Marco Civil, que a gente comentou agora há pouco para vocês, a 12.965, elevou a internet a status de serviço essencial. E o STF, esse ano, reconheceu essa disposição como válida, regulamentou essa questão. Ou seja, a internet hoje ela é um serviço essencial equiparado à água e luz. Ela só pode ser interrompida em uma situação: falta de pagamento. Do contrário, o acesso é amplo e irrestrito. Esse é um pouco do histórico da legislação que nós temos no Brasil hoje. A 12.737, a Lei Carolina Dickmann, ela não só regulou a questão da invasão de dispositivo informático, como ela trouxe outros crimes que não havia previsão antes no país, como a questão da criação de vírus de computador, disseminação de vírus de computador, comercialização de dispositivo destinado para invasão de dispositivo informático e por aí vai. Se pensou que a gente estava já num caminho certo, a gente começou realmente a dar uma atenção melhor para os crimes eletrônicos. A gente viu mais e mais condutas como injúria, calúnia e difamação sendo punidas. A gente começou a ver que aqueles discursos mais inflamados, aqueles discursos nos quais as pessoas não se preocupavam em ofender ou difamar as pessoas, deixaram de ficar impunes. A gente começou a mudar o cenário, a gente começou a mudar o paradigma. E esses crimes comuns praticados pela internet passaram a se tornar comuns, coisas do dia a dia. Hoje é extremamente simples você encontrar no judiciário uma ação correndo contra alguém que tenha cometido calúnia, injúria ou difamação pela internet.
É comum você notar isso. É comum você encontrar um processo de ameaça. Inclusive, novos meios de prova foram criados em razão dessa situação. O Código de Processo Civil, com a sua aprovação, trouxe um instrumento que tem sido muito utilizado para o combate de crimes eletrônicos: a ata notarial. A ata notarial tem sido usada como meio de prova em crimes eletrônicos. A pessoa te ameaça pelo WhatsApp, a pessoa te ameaça numa rede social, você registra uma ata notarial com o teor do que foi feito e leva para a Polícia Civil. A Polícia Civil registra a ocorrência. Várias capitais hoje já possuem delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Mato Grosso do Sul não tem a sua ainda, mas nós temos agentes que já atuam especialmente nessa área. Então, o que mudou? O que mudou? Por que a gente ainda está discutindo crime eletrônico se a gente nota que houve essa evolução no cenário? Porque com toda evolução do cenário, meu amigo, também pode surgir evolução do quadro da doença. Quanto mais complexas as relações jurídicas se tornam, novos problemas tendem a aparecer. Novas condutas, novos crimes e, com isso, inclusive, novas interpretações para crimes já conhecidos. E é esse o foco da minha fala hoje. Eu quero falar sobre o panorama geral dessas novas situações, desses novos crimes. A injúria, calúnia e difamação na web, isso já é consolidado, isso já é passado, isso já é uma coisa que já está pacificada nos tribunais. Já existe entendimento, inclusive, para a responsabilidade solidária do serviço prestador de internet que evite que o dano ocorra. Agora, como é que vocês reagem se eu falar para vocês com relação à existência de um crime de estupro virtual? Alguém cometeu o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, pela internet, sem contato direto com a vítima. Vocês acham que é invenção de moda, né? Existiu. Primeiro caso registrado no Brasil esse ano. E devo confessar para vocês, dou plena razão ao delegado que registrou o caso. O que aconteceu? Um ex-namorado pegou fotos íntimas da sua ex-companheira, criou um perfil falso para divulgá-las na internet. Ah, professor, mas isso é pornografia de vingança. Isso é revenge porn, isso é difamação. Sim, nós vamos falar sobre pornografia de vingança daqui a pouco, que é uma conduta nova que também está surgindo. Só que o cara não se limitou a fazer a divulgação das fotos. Ele utilizou as fotos para constranger a ex-companheira a produzir mais fotos e mais vídeos que fossem enviados para ele satisfazer a própria lascívia. Ele a obrigou a produzir mais fotos e mais vídeos e mandar para ele esses vídeos e fotos. Do contrário, ele divulgaria as que ele já tinha. E aí você pensa, quais são os caracteres fundamentais do artigo 213 do Código Penal? Constranger alguém mediante grave ameaça, a manter consigo conjunção carnal, não era o caso, ou praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ele a constrangeu, mediante uma grave ameaça, a praticar em si mesma um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, diverso da sua vontade, contra a sua vontade, para que ele pudesse pegar esse material e satisfazesse a própria lascívia. Você vai me falar que todos os caracteres do crime de estupro não estão preenchidos? E o cara cometeu isso a uma cidade de distância. É um novo entendimento, é um novo paradigma, uma nova interpretação. Infelizmente, nós ainda temos muitos tipos penais que podem ser adequados a novas situações e que escapam da pecha da analogia em Malapartem.
não se enquadrarão como analogia em Malapartem, serão uma simples interpretação diferente da tradicional que é dada ao tipo, sem que haja qualquer subversão no sentido da norma. Algo muito parecido com o que os tribunais superiores fizeram, por exemplo, com as fraudes de internet banking. Quando a pessoa entra na sua conta bancária, ela captura seus dados por meio de um vírus, um keylogger, pega os seus dados, acessa os seus dados bancários e transfere o dinheiro da sua conta. O que o cara fez? Furto? Não pode ser furto, porque não teve subtração de coisa alheia móvel. O que houve foram subtração de dados. Não bem material aqui, o que há são dados. Então é estelionato, mas não houve entrega da coisa. Para cobrir esses casos de internet banking, os tribunais superiores têm tratado essa situação até hoje como furto qualificado mediante fraude. Pena de 2 a 8 anos, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, a gente ainda fica refém de algumas situações que exigem a interpretação do legislador. Uma que a gente comentou já aqui é a questão do revenge porn. O que é o revenge porn ou pornografia de vingança? Pessoas que pegam aí fotos íntimas, material íntimo de alguém e divulgam na internet sem a autorização dessa pessoa. Hoje, o enquadramento legal dessa conduta tem sido o crime de difamação, nos termos do artigo 139 do Código Penal. Só que eu vou ser bem sincero com vocês. A pena acaba sendo um pouco desproporcionalmente pequena para o dano que é causado. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E aí vocês vão entender também por que da necessidade de projetos de lei sobre o assunto. Tem 2, um bom e um ruim. E eu vou falar sobre eles para vocês daqui a pouquinho. Difamação, vocês sabem que é crime contra a honra. Vocês não sabem disso? Artigo 139 do Código Penal. E o que vocês aprenderam sobre crimes contra a honra? Tanto a calúnia quanto a difamação são crimes retratáveis. Cabe retratação? Cabe. E se houver retratação, está extinta a punibilidade. Não é assim que funciona? Como é que você se retrata de algo feito na internet que se compartilha em escala geométrica e que você não terá qualquer possibilidade real de excluir? Resumindo, como é que você se retrata de uma foto da sua ex que você jogou na internet, que já deve estar em 322 grupos de WhatsApp enquanto a gente faz essa palestra? Existe uma tese, pessoal, que os crimes de difamação online, ao contrário da difamação tradicional, são irretratáveis. Não tem como você fazer retratação, porque o alcance é exponencialmente maior. A progressão se dá em escala geométrica. Você não tem como voltar atrás com o que você fez. E aí? E aí você vai aplicar aquela penazinha do Código Penal, que não vai nem preso, o cara vai pegar uma pena alternativa, suspensão condicional do processo, se não virar termo circunstancial de ocorrência. E aí? Ah, professor, mas isso é revanchismo penal. Não é questão de revanchismo penal, mas é questão de dar devida proporção aos fatos. Pesquisem casos de revenge porn no Brasil que culminaram com o suicídio das vítimas. Em novembro de 2015, se não me falha a memória, só no mês de novembro de 2015, foram 3 suicídios, de 3 vítimas diferentes de revenge porn. Então não é algo que dá para você simplesmente ignorar e tratar como se fosse um crime contra a honra comum. E aí, quando a gente achou que o pessoal não tinha mais o que inventar, o pessoal vai lá e inventa a famosa extorsão criptoviral. Mas o que diabo é isso? Também conhecida como extorsão criptovirótica ou extorsão de dados por meio de criptografia. Basicamente o que o cara faz é invadir o seu computador, invade o seu servidor,
usa uma chave de criptografia avançada para bloquear o seu acesso aos seus dados e às suas informações. O sujeito simplesmente vai travar todo o acesso que você tem aos seus próprios arquivos. E a próxima vez que você ligar o seu computador, você vai ser recebido com uma mensagem super amorosa dizendo: então, eu quero $5.000, ou então você vai perder todos os seus dados. Posso citar algumas vítimas recentes. Prefeitura de Itaporã, aqui no Mato Grosso do Sul. Hospital do Câncer de Barretos, recentemente, esse ano, foi vítima dessa conduta. Várias empresas e escritórios de advocacia. Grandes indústrias cinematográficas como a Disney e a HBO. O pessoal que acompanha Game of Thrones sabe do que eu estou falando. A galera conseguiu invadir o servidor da empresa, roubaram toda a última temporada da série e exigiram um resgate, senão eles iam vazar todas as informações. Rolou spoiler da temporada inteira, porque se recusaram a pagar. Mesma coisa aconteceu com a Disney e o último filme do Piratas do Caribe. Os caras conseguiram acesso ao filme, exigiram um resgate da empresa, do contrário, iam divulgar as informações sigilosas. Isso é extorsão, gente. Isso é extorsão da pior espécie. E o mais interessante é que nós não temos um tipo penal para isso. Então a gente está aplicando o crime de extorsão normalmente. Obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, mediante violência ou grave ameaça. No caso, a gente tem essa grave ameaça. Imagine uma prefeitura ter bloqueados todos os seus dados pertinentes, por exemplo, à folha de pagamento de pessoal, projetos de lei, setor jurídico, processos de obras em andamento, processos de licitação, tudo bloqueado. Imagine um hospital ter os seus arquivos bloqueados, prontuários de pacientes. Imagine uma empresa ter os seus segredos bloqueados e ou revelados para terceiros. O mais interessante é que a extorsão criptoviral acabou jogando luz para um coadjuvante que acabou se tornando protagonista nos últimos tempos, né? Que é o tal do Bitcoin. O pessoal nem ligava para Bitcoin, nem prestava atenção. Até 2011 Bitcoin não valia nada. Tem notícias aí para quem quiser pesquisar. Cara que em 2011 comprou 2 pizzas por 10.000 Bitcoins. Bitcoin custava centavos na época. E alguma coisa começou a puxar a valorização dessa criptomoeda, dessa moeda que vem do blockchain, né, que são os blocos criptografados das transações financeiras, etc e tal. Para cada bloco que você decripta, que você decodifica, você vai lá e extrai um determinado pacote. É um pouco mais complicado que isso. Mas hoje é uma moeda que está avaliada em $7.000 a unidade. E a gente pensa, o que puxou tanto esse valor? Uma das situações foi exatamente a extorsão criptoviral, que passou a exigir os resgates em bitcoins. Outra situação são as negociações que são feitas há anos na chamada Deep Web, que são todas fechadas também em Bitcoin. Para quem não sabe, a Deep Web, ela é uma... Não vou dizer que ela é uma internet dentro da internet, pessoal, porque a Deep Web ela é 4 vezes maior do que a internet que vocês conhecem, que a internet comercial que vocês conhecem. A Deep Web ela só pode ser acessada por um navegador próprio, o Tor, The Onion Router. Você precisa ter uma conexão com VPN, você precisa ter os convites, as listas, etc. Não é para qualquer um entrar, eu não recomendo que vocês tentem entrar, para ser sincero. Tem coisa ruim na Deep Web? Tem, bastante coisa ruim acontecendo. Tem tráfico de drogas, tem tráfico de armas, tem tráfico de seres humanos. E se você descer um pouquinho mais para a Dark Web, tem a Dark Web abaixo da Deep Web, que antigamente o pessoal chamava de Marianas Web. Na época que o pessoal trabalhava com a teoria das camadas, falavam que era a 4ª ou 5ª camada da Deep Web. Lá você vai encontrar coisa feia, como tráfico de órgãos, assassino de aluguel e por aí vai. Para você contratar livremente por bitcoins.
Significa que o Bitcoin é ruim? Não, está sendo usado de uma forma ruim, mas não é o Bitcoin que é ruim, a culpa não é dele, pô. Mas esse uso ostensivo na Deep Web puxou um pouco a valorização dele de 2011 até 2014, até 2013 na verdade, porque em 2013 surgiu ali a primeira regulamentação pelo Japão, os primeiros interesses pela Rússia, isso já puxou um pouquinho. 2014 outros países começaram a adotar, a TIT nos Estados Unidos começou a instalar caixas eletrônicas de Bitcoin, isso puxou um pouco mais o valor, chegou onde a gente já sabe que está hoje. Mas a questão é que o Bitcoin também passou a ser cenário para crimes eletrônicos, crimes de fraude, esquemas de pirâmide envolvendo financeiras e administradoras de carteiras de Bitcoin. Financeiras que não fazem o repasse aos investidores, administradoras de carteira que somem de um dia para o outro com todos os Bitcoins dos clientes. E aí vem a pergunta de R$1 milhão para vocês: como é que eu posso reclamar de uma moeda que não é regulamentada, não tem lastro e sequer compõe o meu patrimônio? Como que eu posso estabelecer que houve um crime contra o patrimônio aqui? São situações como essa que a gente está vivenciando hoje, e são esses os novos desafios que o judiciário está tendo que enfrentar dia após dia. Condutas como a da extorsão criptoviral, pessoal, tem acontecido com muita frequência. Depois do último golpe que teve, que vitimou mais de 200 mil computadores em agosto desse ano, a gente teve agora, há pouco tempo, outro ataque que atingiu todo o leste europeu. Os autores desse ataque lucraram aí algumas centenas de milhares de dólares. E isso tem puxado mais e mais a prática de novos ataques. Os primeiros ataques registrados no Brasil datam de 2 anos atrás, mas esse ano aumentou exponencialmente. Segundo a SaferNet, que é uma ONG especializada em segurança eletrônica, o aumento foi quase de 400%. Fraudes eletrônicas aumentaram quase 800%. Então, o que a gente tem recomendado? Pessoal, está na hora do pessoal começar a investir em segurança eletrônica. Está passando da hora do pessoal encarar a segurança eletrônica como uma prioridade. Quantas pessoas vocês conhecem que usam sistema operacional original no computador? E das pessoas que têm um sistema operacional original, quantas vocês conhecem que mantém esse sistema operacional atualizado? O ataque de extorsão criptoviral ocorrido em agosto desse ano, que atingiu 200 mil pessoas, explorava uma falha do Windows que já havia sido corrigida em março. Só para vocês terem noção. Ou seja, os criminosos eletrônicos hoje, eles conhecem a importância da segurança eletrônica e eles sabem explorar as brechas da segurança, eles sabem atingir os pontos vulneráveis. E o que a gente tem feito para se proteger? Eu tenho um antivírus. Você acha que o antivírus segura alguma coisa, meu amigo? Se o seu antivírus for gratuito, então, desculpa, ele não segura nem o Baidu. Quanto mais uma invasão. E olha que eu nem estou falando de outras condutas que sequer foram discutidas ainda no judiciário brasileiro, como um ataque de negação de serviço ou ataque DDoS, que é extremamente comum, acontece há anos. Qualquer pessoa que dispare um ataque de negação de serviço a um determinado site, a uma determinada página, derruba essa página. O máximo que a gente tem hoje, que a gente poderia aplicar nesses casos, seria o crime de interrupção de serviço essencial telemático que está previsto no Código Penal. Quando o cara vai lá, por exemplo, e usa um ataque de negação de serviço para derrubar a página da Receita Federal, ou usa um ataque de negação de serviço para derrubar um site da Presidência. Mas mesmo assim ainda são coisas muito tímidas, porque a gente nota que
existe a necessidade de modernização dos meios de investigação, a necessidade de modernização dos meios de julgamento. É possível você descobrir hoje o infrator depois que ele comete um crime pela internet? Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque é possível fazer o rastreamento do IP, o protocolo de internet desse rapaz. Ah, mas o IP do modem é dinâmico, ele muda. Tá, mas o IP da máquina é fixo. Dá para você rastrear o IP, dá para você chegar no computador que foi usado. No computador. E para chegar na pessoa que usou o computador? Aí dá-lhe conjunto probatório para você poder verificar quem é que era o usuário que estava utilizando aquela máquina naquele momento, naquele dia. Isso se o sujeito não usar uma rede privada, um VPN. Isso se o sujeito não usar uma conexão redirecionada via proxy. Isso se ele não utilizar o computador de um terceiro por meio de acesso remoto. O que a gente nota é que hoje há uma verdadeira corrida de gato e rato no combate dos crimes eletrônicos. Porque a gente não está mais vivenciando aquela internet tradicional do início da internet comercial, aquela de 94 e 95, em que você entrava no site e você consumia conteúdo. E a gente já extrapolou o campo da internet 2.0, que é a internet social, que é a internet que você produz e compartilha conteúdo. A gente hoje está vivenciando a era da internet das coisas. O que é a internet das coisas? O teu carro está conectado na internet. A tua casa está conectada na internet. A tua maldita geladeira está conectada na internet. E isso é fato real. Tem uma geladeira que consegue analisar o que tem dentro da sua geladeira, ela consegue analisar o que tem dentro e te sugere receita. A minha ia sugerir gelo, que eu não tenho que fazer lá. Vocês querem ver um dos mais curiosos casos de extorsão que a gente teve registrado nos Estados Unidos esse ano? Um hotel que achou que ia ser uma ótima ideia conectar todos os trincos das portas dos quartos à internet. Um grupo invadiu o sistema do hotel e trancou todos os hóspedes nos quartos e exigiu um resgate. Um primeiro caso de extorsão mediante sequestro à distância. E aí? E aí a gente discute hoje a tecnologia do carro autônomo, o carro que dirige sozinho, e já foi provado que é possível o acesso de terceiros para controlar esse carro autônomo à distância. E se alguém usar um carro autônomo desse para causar um acidente? Para se vingar de uma ex? Para fazer um atentado? Quem que é o responsável? A empresa do carro autônomo? O responsável pelo carro, o proprietário? Quem terceirizou o serviço? Porque o Uber quer em 5 anos no máximo ter só carros autônomos na Europa e nos Estados Unidos. E aí? E se algum taxista lá, ou sei lá, alguém que quer vingar lá e quer pegar o Uber e fazer o Uber explodir sozinho? Como é que fica? Vai ter responsabilidade solidária? A internet das coisas é uma realidade. A gente tem relógio que se conecta à internet, o carro que se conecta à internet, a casa que se conecta à internet, e tudo isso gera novas relações jurídicas para as quais o direito tem que estar pronto. Parece coisa de ficção científica, mas não é. Está acontecendo. Então a gente precisa começar realmente a problematizar algumas coisas, para tentar prever algumas soluções para essas novas condutas. Quem que imaginou que alguém ia conseguir, à distância, bloquear os dados do computador de alguém e exigir um resgate em dinheiro para isso? E pega muita gente desprevenida, hein? Uma situação que um simples backup resolveria. Só que quem que pensa em fazer backup? Ou quando alguém invade um celular e rouba as fotos de dentro do celular e vaza na internet, como aconteceu com mais de 100 atrizes de Hollywood há 2 anos.
E não descobriram até hoje quem é que foi que fez isso. Invasão de dispositivo informático com divulgação em massa de informações pessoais. E a violação do direito de imagem, que ganhou nova força agora, e que tem gerado processos com causas e com valores de pedir, com causas de pedir na casa de seus 60, 50 mil reais. O que a gente tem notado, pessoal, é que nesse cenário, já caminhando para a conclusão agora, nesse cenário de novos crimes eletrônicos, o que a gente verifica é que nós já conseguimos cobrir com muito mérito o fundamental, o básico. 95% das condutas praticadas pela internet, isso é um dado da SaferNet Brasil, tá? 95% das condutas praticáveis pela internet hoje já tem previsão no Código Penal. Isso a gente já conseguiu lidar com maestria. Já existem delegacias especializadas, nós temos agentes especializados, existem peritos especializados na área. Para os 5% que faltam, que são aqueles crimes próprios, aqueles crimes especializados no meio eletrônico, a gente tem evoluído. Mas essas novas condutas têm representado desafios diários, porque a tecnologia evolui com muita velocidade. E cada vez mais com essa evolução, mais as relações vão se tornando complexas e mais providências precisam ser tomadas. Não que isso seja uma intervenção máxima do Estado penal, não é isso, mas a gente realmente não pode deixar as pessoas desamparadas. Como eu falei para vocês, no início, quando as pessoas praticavam crimes eletrônicos, as pessoas se escondiam atrás dos fakes, das contas falsas. Inclusive em ano de eleição é uma farra isso aí, né? Chegou ao cúmulo do TSE ter que pegar há 8 anos atrás e fazer uma regulamentação especial para penalizar quem usasse conta falsa em rede social. Hoje o pessoal nem se preocupa mais em usar fake não, meu amigo, está usando a própria conta mesmo. A certeza da impunidade hoje é tão grande que o cara mete a cara a tapa e comete o crime mesmo. Você pode receber ameaça de morte e xingamento de gente que você nunca viu na vida só por dar uma opinião diferente da outra. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, hein? Eu gosto de fazer umas postagens no Facebook às vezes, e esse ano eu fiz uma que eu não sei por que cargas d'água até agora. Deu 6.000 curtidas, 3.000 compartilhamentos, mais de 7.000 comentários. Até ameaçado de morte eu fui. Literalmente ameaçado de morte, tipo, eu vou descobrir onde você mora e vou dar um tiro na sua cara. Simplesmente porque eu falei que era errado terem pego aquele rapaz e tatuado na testa dele que ele era vacilão. Que para isso existe o devido processo legal, que você não pode fazer o exercício arbitrário das próprias razões, porque exercício arbitrário das próprias razões é crime também. Rapaz, vai xingar até minha 3ª geração, meu neto vai nascer sendo xingado. E aí você pensa, dá para tomar uma providência? Dá, é crime. Mas e aí? As pessoas perderam o pudor, as pessoas perderam o limite. Então, mais do que nunca, o judiciário e o operador do direito tem que estar atento a isso, para que essas condutas não passem impunes, porque senão, do contrário, você cria um estado de impunidade, você cria um estado em que o direito penal é enfraquecido diante dessas novas tecnologias, e não é assim que deve acontecer, não é assim que deve proceder. A internet é um meio de comunicação como qualquer outro, então não tem essa de mundo virtual e mundo real não, meu amigo. Aquilo que você faz na internet vai gerar responsabilidade para você no mundo real. Não existe liberdade de expressão com liberdade de consequência. Isso não existe. Não existe liberdade sem responsabilidade. Vocês podem usar a internet para o que vocês quiserem, mas estejam cientes que se vocês violarem a lei, vocês vão ter que responder por isso. Então, usem de forma inteligente, usem de forma esperta e previnam-se. Evitem sites suspeitos, evitem programas piratas, evitem sistemas desatualizados, que dessa forma vocês não ficam vulneráveis a ataques de terceiros.
Ok? Eu tentei fazer um resumo bem amplo, tá, de tudo, tá, pessoal? Eu sei que tem coisa pra caramba para falar ainda, mas não dá para eu ficar aqui a noite inteira. Então agradeço a presença de todos vocês. Quaisquer dúvidas a gente está à disposição para tirar dirimi-las, né? A contento, ou não, talvez. Tá bom?